A Lenda da Pátria, José de Alencar e o Nascimento do Brasil, em Iracema. O arquiteto da literatura nacional. O escritor José Martiniano de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829, em Messejana, que é hoje um bairro de Fortaleza, Ceará. Sua vida foi marcada por uma intensa e precoce migração para o centro do poder. Ainda criança, mudou-se para o Rio de Janeiro, a capital do Império, acompanhando seu pai, José Martiniano de Alencar, que fora eleito senador pelo Ceará. Sua formação acadêmica teve início em São Paulo, para onde se mudou em 1844, a fim de cursar Direito, exceto pelo 3º ano, que cursou na Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, permanecendo na capital paulista até 1850. Após a graduação, Alencar retornou ao Rio de Janeiro. Sua carreira deslanchou na imprensa, onde atuou como advogado e jornalista em veículos importantes como o Correio Mercantil, o Jornal do Comércio, notavelmente, o Diário do Rio de Janeiro, onde assumiu o cargo de redator-chefe em 1855. Essa participação na imprensa foi crucial, pois lhe permitiu publicar folhetis, narrativas seriadas, que se tornariam a base de muitos de seus futuros livros. A dupla vida, literatura e política. Assim como seu pai, José de Alencar, manteve uma ativa carreira no meio político. Filiado ao Partido Conservador, elegeu-se diversas vezes como deputado pelo estado do Ceará. Seu ápice político ocorreu entre 1868 e 1870, quando ocupou o prestigiado cargo executivo de ministro da Justiça. Seu reconhecimento no meio literário foi inaugurado com a polêmica. Em 1856, publicou as Cartas sobre a Confederação dos Tamoios no Diário do Rio de Janeiro, onde teceu severas críticas ao poema épico homônimo de Domingos Gonçalves de Magalhães, o introdutor do romantismo no Brasil. Aos 48 anos, Alencar faleceu em 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose. Iracema, a consolidação do indianismo romântico. Publicada pela primeira vez em 1865, Iracema figura como um dos ícones máximos do indianismo romântico e se mantém como uma das principais obras da literatura brasileira. O projeto artístico de José de Alencar era ambicioso. Ele buscava consolidar uma cultura nacional e encontrar as bases de uma identidade cultural brasileira autônoma. Iracema é, essencialmente, uma narrativa de fundação. Seu eixo temático principal versa sobre a origem da nacionalidade brasileira, ou, como o próprio autor a descreveu, uma lenda sobre a fundação do Ceará e do Brasil. O mito fundador, o enlace de raças. A gênese da pátria brasileira é construída por meio do enlace amoroso entre Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, representante idealizada do povo nativo ameríndio, Martim Soares Moreno, o colonizador português do século XVI. Dessa união nasce Moacir, cujo nome significa filho da dor, que simboliza o primeiro cearense, metaforicamente, o primeiro brasileiro, fruto da mistura racial entre a terra, o indígena, e o colonizador, o europeu. Alencar, assim, propôs uma explicação poética e romantizada para o surgimento do povo brasileiro. O romantismo e o ideal nacionalista. Escrita nos anos finais da primeira geração do romantismo brasileiro, a fase indianista, também chamada de nacionalista, Iracema é profundamente inspirada pelo forte nacionalismo da época. O Brasil, recém-independente de Portugal, 1822, vivia um período de busca por identidade cultural. Artistas e intelectuais tinham como missão inventar e construir a ideia do que significava ser brasileiro. E o índio foi eleito como a figura do herói nacional, o verdadeiro predecessor do brasileiro, por não ter ligações com a metrópole portuguesa. O contraponto histórico. Idealização versus realidade. Apesar de situar a narrativa no século XVII, entre 1613 e 1611, remontando à chegada dos portugueses, a obra é notavelmente uma idealização da figura do indígena, principalmente do traumático processo colonial. Iracema é apresentada como uma figura pura, bela e mística, um contraponto à mulher europeia, e sua paixão por Martim é o motor da união. Na realidade histórica, no entanto,
O encontro entre europeus e povos originários foi violento e destrutivo. Os portugueses trouxeram consigo doenças e epidemias devastadoras, guerras territoriais e a usurpação das terras, escravidão dos indígenas, estupro e a violência sexual contra as mulheres nativas. Um grande genocídio que reduziu drasticamente as populações que habitavam o território. Iracema é, portanto, um mito fundacional. É a versão poética e utópica de um Brasil nascido do amor e da harmonia, que serviu aos propósitos ideológicos do romantismo na construção de uma identidade nacional, mas que ignora e suaviza a brutalidade da colonização e o massacre dos povos originários. A revolução da linguagem. Escrevendo em brasileiro, José de Alencar não queria apenas escrever sobre o Brasil. Ele queria escrever em brasileiro. Ele acreditava que a língua portuguesa falada em Portugal não era suficiente para descrever as cores, a fauna, a flora e os sentimentos do Novo Mundo. A prosa poética. Em Iracema, Alencar cria um gênero híbrido, quase um poema em prosa. O ritmo das frases tenta imitar o balanço do mar e o som da natureza. A incorporação do tupi. Ele foi pioneiro ao misturar a sintaxe portuguesa com o vocabulário indígena. Expressões como jandaia, jati, carnaúba não eram apenas enfeites, mas uma tentativa de dar nome às coisas com a voz da terra. A polêmica. Essa ousadia lhe rendeu críticas ferozes dos gramáticos da época e até de Dom Pedro II, que achavam que ele estava estragando a língua portuguesa. Alencar defendia que o povo brasileiro tinha o direito de adaptar a língua à sua realidade. 2. O simbolismo oculto em Iracema. Iracema não é apenas uma história de amor. É uma alegoria complexa. Cada personagem e evento carrega um peso simbólico intencional. O anagrama. Críticos literários apontam que Iracema é um anagrama de América. Assim, a personagem não é apenas uma mulher, mas a representação do próprio continente virgem sendo conquistado. A lenda da Ceará. A história explica poeticamente a origem do estado do Ceará. Martim parte, mas deixa seu filho, o povo, na terra. Moacir, o filho da dor. O filho do casal recebe o nome de Moacir, que em tupi significa filho da dor ou que nasce do sofrimento. Interpretação. Alencar sugere que o nascimento da identidade brasileira foi traumático. Para o Brasil, o mameluco mestiço, nascer, a cultura indígena pura, Iracema, teve que morrer. É uma visão melancólica de que a assimilação cultural foi fatal para os nativos. 3. A substituição do cavaleiro medieval. O romantismo europeu buscava seus heróis nos cavaleiros medievais. Como o Brasil não teve Idade Média, Alencar operou uma substituição cultural genial. O bom selvagem, inspirado nas ideias do filósofo Jean-Jacques Rousseau, Alencar transformou o indígena no cavaleiro brasileiro. Em seus livros, os indígenas, como Peri em o Guarani e a própria Iracema, possuem honra, coragem, fidelidade e nobreza de caráter, características típicas dos heróis de capa e espada europeus, mas adaptadas à floresta tropical. 4. O projeto Mapeamento do Brasil. José de Alencar tinha um projeto literário faraônico. Ele queria cobrir todo o território e a história nacional através de seus romances. Ele dividiu sua obra em categorias para garantir que nenhum canto do Brasil ficasse sem registro. Há romances indianistas, a origem, focados na fundação da nacionalidade e na natureza exuberante. Obras-chave: Iracema, o Guarani, o Birajara. Romances urbanos, a corte. Retratos da burguesia do Rio de Janeiro, com foco nos costumes, no luxo, na hipocrisia social e no perfil feminino. Obra-chave: Senhora, a força da mulher e o casamento por interesse. Lucila, diva. C. Romances regionalistas, o interior. Alencar queria mostrar que o Brasil não era apenas o Rio de Janeiro. Ele viajou, metaforicamente, para os Pampas e para o sertão. Obra-chave: o gaúcho, os Pampas do Sul, o sertanejo, a seca e a luta no Nordeste. O tronco do IP. De romance histórico, voltados para o período colonial e a exploração das minas. Obra-chave: As Minas de Prata, a Guerra dos Mascates. 5. Legado e crítica contemporânea.
Hoje, lemos Alencar com um olhar crítico renovado. Embora sua escrita seja belíssima, historiadores e sociólogos apontam o apagamento da violência real. Ao transformar a colonização em uma história de amor voluntária, Iracema se entrega a Martim por amor. Alencar suaviza o estupro colonial e a escravização.